Então, bom dia aí para todo mundo. É sempre uma alegria saber que podemos nos encontrar nesse espaço virtual, mas refletindo sobre coisas muito reais, que é a palavra de Deus e, sobretudo, a incidência desta palavra na nossa vida. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oremos. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Então, nós estamos refletindo sobre as parábolas de Jesus, que se encontram no capítulo 13 do Evangelho de São Mateus, que coincidentemente também estamos lendo na liturgia dominical. E, portanto, nessa sintonia, nós vamos tendo a oportunidade também de aprofundar o significado deste ensinamento de Jesus através desse gênero literário, como geralmente se diz, que é o gênero literário de parábolas. Neste capítulo 13, se nós pegarmos diretamente na Bíblia, muitas Bíblias colocam até como título deste capítulo, Discurso das Parábolas. E se nós observarmos, nós vamos encontrar neste capítulo 13, 7 parábolas. Então, um número muito significativo. O evangelista justamente com a intenção de reunir essas parábolas de Jesus, que certamente não foram ditas uma atrás da outra, assim numa sequência cronológica, mas que foram reunidas aqui com este significado, de colocar todas essas parábolas numa relação muito estreita, que é o ensinamento de Jesus sobre o reino dos céus. Uma vez alguém perguntou, por que se diz reino dos céus e se diz reino de Deus? Por que essa diferença? Bom, muitos estudiosos dizem que Mateus preferiu, na maioria das vezes que utiliza a expressão, preferiu usar a expressão reino dos céus. Por quê? Porque Mateus vem de uma comunidade onde há uma presença muito marcante de judeus, de pessoas que professavam a fé da religião judaica, que conhecia muito bem a Escritura, que sabia de muitas tradições e, sobretudo, em relação ao segundo mandamento, que é não tomar o nome de Deus em vão, isto é, não pronunciar o nome de Deus. E, portanto, dentro dessa mentalidade, há uma substituição. Então, Mateus, com um certo critério de sensibilidade diante do seu auditório, então vai preferir utilizar a expressão reino dos céus, enquanto que Marcos, sobretudo, utiliza reino de Deus, que já está em outro ambiente, onde certamente não iria causar uma certa estranheza. Então, Mateus prefere utilizar essa expressão, reino dos céus, mas o conteúdo, o significado, se refere à mesma realidade, aquilo que Jesus está ensinando sobre a soberania de Deus sobre a sua criação e, de modo particular, sobre a humanidade. Deus que reina no centro da sua criação. E hoje nós temos um texto, logo depois da parábola do semeador, que ouvimos há alguns domingos, porque há uma passagem, Se nós observarmos no início do capítulo 13, diz que naquele dia, saindo Jesus de casa, sentou-se junto ao mar, e em torno dele reuniu-se uma grande multidão. E ele começou a ensinar em parábolas. Então, logo em seguida, nós temos a parábola do semeador. E depois que Jesus conta esta parábola do semeador, então os discípulos se aproximam. É o texto de hoje, a partir do versículo 10. Os discípulos se aproximam e disseram a Jesus. Então, este movimento, ele é muito significativo de aproximar-se de Jesus. Jesus, a partir
do seu ensinamento, de suas atitudes, aproxima-se das pessoas. Sem dúvida, é ele que toma a iniciativa. Porém, é preciso também que haja, né, nesta via, mão e contramão. Então, é também preciso que se aproxime de Jesus. E aproxima-se de Jesus não apenas quem está ali perto dele fisicamente, mas quem se torna seu discípulo. É como nós ouvimos, né, outro dia, quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Isto é, aqueles, aí Jesus aponta para os discípulos, aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Então, aproximar-se de Jesus não é só uma questão de localização espacial física, mas aproximar-se de Jesus é acolher a sua presença. Tanto que Jesus inicia a pregação do Evangelho dizendo, convertei-vos, né? E converter é justamente mudar de direção. O reino de Deus está próximo, né? O reino que Jesus vem implantar, vem instaurar e anunciar. E, portanto, esse aproximar-se de Jesus por parte dos discípulos é uma condição fundamental para poder compreender os seus ensinamentos do ponto de vista aplicativo, não apenas racional, não é apenas compreender, né, quais são os elementos da parábola a que se refere, mas é colocar em prática. Então, quem é meu irmão, quem faz parte da minha família, quem faz a vontade do Pai que está no céu. Então, os discípulos, eles se aproximam de Jesus e estabelecem com Jesus um relacionamento, né, uma interação, a partir daquilo que Jesus está ensinando. Então, isso aqui também não se pode prescindir, na escola do mestre, o diálogo. Então, Jesus está ensinando, os discípulos estão disponíveis para aprender, os discípulos estão querendo assimilar o ensinamento de Jesus, mas isso só se dá de forma dinâmica, não de uma atitude passiva, né, de escuta, talvez depois repete. Não, mas a escola do mestre Jesus, tem espaço para a pergunta, para o diálogo, para o esclarecimento. Então isso é fundamental, né, para nós podermos também crescer como discípulos de Jesus. Até Nossa Senhora, né, que é a discípula por excelência, quando recebeu a boa notícia, né, o Evangelho, né, qual era o Evangelho? Alegra-te, cheia de graça, o Senhor está contigo. E, portanto, diante daquela boa notícia, daquele Evangelho, podemos assim dizer, porque o Evangelho é boa nova, ela também faz pergunta, né? Mas como vai acontecer isso, né? Se eu não conheço o homem? Então vejam que é uma característica da pedagogia de Jesus, da escola do mestre, que os seus discípulos perguntem, peçam esclarecimento, para assim poderem crescer sempre mais na convicção de seguir Jesus. E é justamente essa pergunta: por que tu falas ao povo em parábolas? Nós geralmente dizemos, né, que a pedagogia de Jesus, ela tem características, e uma das características é justamente a simplicidade. Jesus fala e as pessoas compreendem. É curioso que neste texto parece que não é bem assim, porque Jesus vai até citar o profeta Isaías e vai dizer: havereis de ouvir sem nada entender, havereis de olhar sem nada ver. E como é isso? Como é que, se Jesus ensina em parábolas para que, numa comparação, numa linguagem facilitada, justamente inspirada em situações, em realidades muito conhecidas por parte do povo, né, agricultura, construção e assim por diante, então como é que se pode entender essa resposta de Jesus? Porque a vós foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Aí nós precisamos, de fato, compreender toda a dinâmica, né? A dinâmica, a pedagogia do reino. Isto é, o reino dos céus, ele precisa ser acolhido. E nós acolhemos o reino à medida que nós nos aproximamos. Não apenas ficamos como espectadores ou meros ouvintes de algumas mensagens, mas quando nós
penetramos nessa realidade, né, nessa nova realidade, né, que o Evangelho nos apresenta, né, de modo de vida, de relacionamento, da própria concepção de Deus e assim por diante. E aí Jesus vai dizer: a vocês é dado conhecer o reino dos céus, os mistérios do reino dos céus. Por quê? Porque se tornaram discípulos. Isto é, acolheram, tomaram a decisão dessa proximidade com Jesus. Então, ficar somente à beira da praia, ficar apenas na multidão, sentada lá na montanha, isso tem um sentido, tem um valor, mas não é suficiente. Então, é como receber pouco, e este pouco se perde. Por isso que Jesus diz, né? A pessoa que tem, será dado ainda mais. Que tem o quê? A proximidade. Quanto mais se aproxima, mais ele permite estar próximo. Agora, se tem pouco, o que é pouco? Pouco é a distância. Né? Então, por exemplo, alguém que está longe, vê menos, escuta menos, ou seja, tem pouco. E chega um determinado momento que até aquele pouco, né, que estava ouvindo, aquele pouco que estava vendo, perde. Então, não é uma crueldade, né? Ah, quem não tem, até o pouco que tem vai ser tirado, que coisa, que injustiça. Não, precisamos entender aqui como decisão de seguir Jesus, de estar próximo dele, ou ficar apenas como um espectador, né, que está lá no auditório, né, sem rosto, sem voz, sem interação, sem estabelecer relacionamento de proximidade. E claro que essas palavras de Jesus, né, podem parecer um tanto duras, mas Jesus está citando a Escritura, citando uma experiência concreta. Qual é a experiência concreta? Do profeta Isaías. Vejam que esse texto que Jesus cita no capítulo 14, no versículo 14, 15, né, que é uma citação textual, esse texto é de Isaías, capítulo 6, versículo 6 ao 10. E se nós situarmos, nós vamos ver que o capítulo 6 de Isaías é a narração da sua vocação. Isaías está no templo e ali se revela que Deus o chama para uma missão. E o interessante é que essas palavras, elas estão ali logo depois da narração do chamado de Isaías, como já uma constatação, né, diante da missão. Isto é, Deus não engana ninguém. Né? Deus chama, Deus confia, mas também deixa claro que haverá dificuldades, que haverá incompreensão, que haverá perseguição, tanto no caso de Isaías, como o próprio Jesus. Quem quiser me seguir, tome a sua cruz, renuncie a si mesmo, me siga. Depois, já há algumas semanas, nós vimos as instruções de Jesus para a missão, quando enviou os discípulos, e dizia justamente isso: eu vos envio como ovelhas em meio a lobos. Então, essa coerência, né, de Jesus de não enganar aqueles que ele chama. Então, aqui está muito claro, citando este trecho de Isaías, como nós já lembramos, do capítulo 6, que inicia com a narração da sua vocação, isto é, Deus confia, né, a quem iremos, né? Então, envia-me a mim, né, diz Isaías. Então, Isaías é enviado, sabendo que vai encontrar dificuldades. E aí Jesus termina, né, o texto de hoje fazendo uma bem-aventurança, proclamando uma bem-aventurança. Nós já conhecemos as famosas bem-aventuranças do capítulo 5 de Mateus, mas aqui também há uma outra bem-aventurança. Felizes sois vós, que não é para o futuro, é para o presente. Sois vós, sois, né, presente, porque vossos olhos veem e vossos ouvidos ouvem. Veem o quê? Veio o próprio Jesus. Escutam o quê? Escutam os mistérios do reino dos céus, e nessa possibilidade, né, de aprofundamento, de assimilação, de esclarecimento e assim por diante. Em verdade vos digo, muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, desejaram ouvir o que ouvis e não ouviram, né, que é todo o povo do Antigo Testamento que está em preparação. O povo da nova aliança, né, e aí temos as colunas, né, desse povo da nova aliança, os 12 apóstolos, e portanto eles têm o privilégio. E nós também nos incluímos nesses felizes. Né?
Nós somos felizes porque temos o Evangelho, porque temos a revelação da encarnação. Todo o povo do Antigo Testamento esperava, e nós somos testemunhas de que isso aconteceu. Então, somos felizes. Mas como é que nós estamos diante do que vemos e daquilo que ouvimos? Como é que estamos reagindo? Como pessoas felizes, de fato? Ou ainda não conseguimos enxergar, não conseguimos ouvir? Aí Jesus dá a razão para aqueles que não escutam, mesmo a palavra sendo anunciada, mas não escutam, mesmo os sinais sendo mostrados, mas não conseguem enxergar. O que é que Jesus diz? Porque tem o coração endurecido. E com o coração endurecido é impossível ver, é impossível escutar. Então, que sejamos corajosos na decisão, de sair da multidão para nos tornar, de fato, discípulos de Jesus, ali, interagindo, perguntando, nos confrontando com a sua palavra e aprendendo sempre mais. Então, que desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e até amanhã, se Deus quiser.